Olá pessoal, nesse vídeo eu vou trazer para vocês a resolução de um exercício de amplificadores de pequenos sinais. Nesse primeiro exemplo vai ser utilizando o transistor, e aqui, diferentemente do que a gente está acostumado a ver em sala de aula, nós teremos um resistorzinho aqui de emissor, né, que vai aparecer no emissor do transistor, que vai acabar mudando um pouco a dinâmica, né, na hora que a gente for determinar os parâmetros desse circuito, né, como a impedância de entrada, impedância de saída, inclusive o ganho do circuito. Num primeiro momento, por que, né, a gente coloca este resistor aqui no emissor? De forma breve, quando você coloca um resistor no emissor, você acaba tornando esse teu circuito, aqui, seu amplificador de pequenos sinais, mais estável com relação aos ganhos, né? Então, ele acaba trazendo alguns benefícios, né, pro circuito, que no final das contas, apesar da complicação, né, compensa estar utilizando esse tipo de topologia. Percebam aqui também que eu tenho um resistorzinho aqui na entrada, né, em série com a minha fonte. E o meu VI, ele é exatamente nesse ponto aqui, ó, após, né, essa resistência, após esse capacitor. Então, vão ser alguns parâmetros que nós precisamos levar em consideração na hora de estar fazendo os cálculos desse circuito. Primeiro ponto, vou fazer a análise da polarização CC. Então, se eu estou trabalhando com polarização CC, lembrando que a impedância do meu capacitor é 1 sobre 2π FC. Se esta frequência aqui é zero, eu tenho um número dividido por zero. Significa que isso tende ao infinito. Né? Se tende ao infinito, né, uma reatância capacitiva, é como se esse circuito aqui fosse um circuito aberto. Então, quando eu for trabalhar com polarização CC, eu simplesmente trabalho com este circuito aqui. A minha fonte continua sendo essa fonte aqui de 18 volts, porém vamos já fazer a modificação necessária aqui para que esse circuito fique de uma forma um pouco melhor desenhada, né, para facilitar no momento da análise. Então, esta mudança aqui não ocasiona nenhuma diferença de circuito, é o mesmo circuito, porém eu estou dividindo, né, o meu amplificador em duas malhas aqui distintas, aonde eu consigo facilitar, né, no momento de realizar aqui as análises das malhas, né? Então eu vou colocar essa malha aqui, aonde a corrente dessa malha é a corrente IB, e vou colocar esta malha aqui, aonde a corrente dessa malha é a corrente IC. Aqui eu tenho 820 ohms, aqui 3K, e aqui meu 680K. Primeira coisa, eu preciso determinar quem que é meu IB, né? Porque se eu estou falando de amplificador, esse transistor está no modo, na região ativa, então as equações que eu tenho é que o IC é igual a beta IB e o IE é igual a beta mais 1 vezes o IB. E eventualmente eu posso considerar que isso aqui é aproximadamente beta IB também. Né? Se eu tenho a relação que IC é beta IB, e IE é beta mais 1 IB, se eu multiplicar o IB por 110, que é o ganho desse transistor, ou por 111, a diferença aqui vai ser muito pequena. Então, né, para facilitar, né, os cálculos, essa simplificação aqui é bem-vinda. Então, vamos fazer a equação desta malha aqui da corrente de base. Então, eu vou ter 18 volts da fonte, menos 680K vezes IB. Lembrando que aqui eu tenho uma quedinha de tensão VBE, aonde esse VBE é 0,7, então eu já vou colocar aqui, menos 0,7 do VBE,
menos 820. Só que este resistor, ele está dividindo duas malhas, né? Então passa IB e passa IC por ele. Então vai ser IB mais IC. Lembrando que o IB desce, né, nesse sentido, e o IC também. Como as duas correntes estão no mesmo sentido, elas vão se somar aqui quando multiplicarem o 820. Então, tudo isso aqui tem que ser igual a zero. A gente pode fazer, né, rearranjar essa estrutura aqui. Então, 18 menos 0,7 menos 680K IB menos 820 IB. O IC, ele é beta IB. O beta é 110. Então, eu vou pegar 110, vou multiplicar o 820, né, que vai ficar menos, deixa eu fazer essa continha só para a gente ver quanto que fica. Vai ficar 820 vezes 110. Então, isso aqui vai ficar 90,2K IB igual a zero. Vou somar todos esses termos aqui IB, então eu vou ter 680 mil mais 820 mais 90.200. Então isso aqui me deu uma resistência total de 771,020 kΩ vezes IB igual a 18 menos 0,7, que vai dar 17,3 volts. Né? Aqui eu já desconsiderei o sinal negativo, porque eu peguei todo esse termo aqui e joguei para o lado do lado igual. Né? Então, já tirei o sinal de menos. Então, esse IB aqui vai ficar 17,3 divididos por 771. 17,3 divididos por 771,020. Então, esta corrente deu 22,44 microamperes. Essa aqui é o valor da minha corrente IB. Agora eu já consigo calcular o valor do IC através da relação direta, beta IB, que vai ser 110 vezes esse valor, que vai me dar 2,47 miliamperes. Eu vou fazer a consideração de que isso aqui é aproximadamente o IE também, né, para facilitar aí a análise. Segundo ponto, vamos pegar e copiar esse circuito aqui, jogar ele aqui embaixo. Pronto, vou fazer o cálculo desta malha aqui, né, para mim encontrar a minha tensão VCE, né, que é a incógnita dessa malha. Então, eu vou ter 18, partindo da fonte, menos 3K IC, menos VCE, menos 820 IE. Isso aqui é zero. Lembrando que o meu IE, ele vai ser aproximadamente beta IB, que é igual, né, ou aproximadamente IC também. Então, eu vou ter 18 menos 3.820 IC menos VCE igual a zero. Então, meu VCE aqui nesse caso, ele vai ficar o 18, e essa multiplicação ali do 3.820 vezes 2,47 mili, né, vai dar 9,43. Então, isso aqui fica 18 menos 9,43. VCE é igual
8,56 volts. Então, eu tenho uma tensão VCE positiva, maior do que a queda de tensão limiar aqui do transistor. Então, este transistor ele realmente está em região ativa. O que faz sentido se eu estou trabalhando com um amplificador, né? Amplificador ele não pode estar em corte e nem bloqueado. Então, ele tem que estar nessa região ativa. O cálculo do VCE é simplesmente para provar que ele está nessa região, né? Para o modelo CA a gente nem vai utilizar. Agora eu vou construir o modelo CA desse meu circuito. Vou copiar ele aqui novamente, agora esse circuito. Vamos colocar ele aqui embaixo, né? Porque eu vou fazer a consideração de que agora eu vou trabalhar com frequências elevadas, né? Eu vou trabalhar com o circuito em CA. Se eu tenho CA, né, a minha impedância ali, capacitiva ela acaba reduzindo, ela não é mais infinita, ela apresenta um valor. Porém, dependendo dessas frequências, eu posso considerar como se essa reatância aqui capacitiva ela fosse nula no meu circuito. Se eu tenho uma uma reatância capacitiva nula, isso aqui pode ser, né, o capacitor pode ser substituído por um curto-circuito. É o que a gente vai fazer. Na análise CA, eu também vou pegar a fonte CC, né, e vou curto-circuitar ela. Então, esse ponto aqui de 18 volts, ele vai ser conectado lá no terra. Fazendo isso, né, eu vou ter um circuito CA, ou melhor, modelo CA, né, aonde eu terei a minha fonte CA, que é quem eu estou analisando, um resistor aqui, que é o meu resistor de 600 ohms. Este resistor aqui de 680K, ó, ele vem nesse ponto aqui, e ele vai ser conectado na fonte de 18 volts que virou um terra, porque a fonte de 18 volts foi curto-circuitada. Então, ele vai cair para o terra, 680K. Aí, este ponto aqui é a base do meu transistor. A base, a gente já viu nas aulas, que é uma resistência dada por βRe. Aqui eu vou ter o meu emissor, que percebam que agora esse emissor está conectado num resistor de 820. Né? 820 ohms. Aqui em cima nós teremos o nosso coletor, só que esse coletor, né, ele vem conectado aqui a uma fonte de módulo beta IB. Do coletor eu tenho um resistor de 3K que vai para a fonte, essa fonte curto-circuitada virou um terra, então tem um resistor que cai para o terra. E na saída, né, esse capacitor virou um curto-circuito conectado ao meu RL, que também vai para o terra. Então aqui eu tenho 4,7K e aqui eu tenho 3K. Eu vou colocar alguns nomes nesses resistores aqui para que a gente consiga fazer, retirar, né, as expressões aqui utilizando os nomes dessas resistências. Né? Então eu vou colocar isso aqui como um R1, isso aqui como um RC, porque é uma resistência de coletor, e isso aqui vai continuar como um RL. E aqui um RE maiúsculo, né, diferente deste RE pequenininho aqui. Nesse primeiro momento, vamos desconsiderar a resistência RO, que vem aqui, né, em paralelo com essa fonte. Vamos desconsiderar ela, não é necessário levar em consideração para fazer os cálculos. Primeiro ponto, vamos tentar encontrar qual que é a impedância de saída desse cara aqui. Então, primeiro, calcular o ZO. Aqui não vai ter novidade nenhuma, né? Então, a impedância deste circuito aqui, lógico, a gente vai precisar desconsiderar a carga,
né? Porque a carga ela vai ser conectada posteriormente ao meu circuito. Mas analisando o circuito, a impedância de saída dele é esse resistor de 3K, né? Então, é o RC. O segundo parâmetro que eu vou calcular é a impedância de entrada. Porém, neste circuito aqui, nós temos uma pequena diferença, né, com relação ao que a gente já tratou em sala, que este RE aqui apareceu. Então, eu não posso simplesmente, né, considerar que este resistor aqui está em série com o RE, porque isso não é verdade. Existe uma influência aqui desta corrente de coletor. Então, eu preciso levar isso em consideração. Lembrando que, né, a minha impedância ZI, ela é vista deste ponto para cá, né? Isso aqui é a configuração da minha fonte lá de alimentação da entrada. Então, quem vai entrar no cálculo do ZI é esse cara aqui, esse circuito, né? Primeira coisa, no ponto da base, né, eu tenho a minha tensão VI, né? Então, a minha tensão VI, ela vai ser, né, ó, a corrente IB que passa por aqui, vezes beta RE. Isso aqui é a tensão daqui para cá. Porém, eu tenho um resistor RE que apareceu aqui agora. E em cima desse resistor RE também tem uma queda de tensão. Então, eu tenho que somar a esta queda de tensão. E qual que é ela? Bom, vamos ver aqui. Ó. Eu tenho IB vindo neste ramo e eu tenho o beta IB desta fonte chegando aqui. Isso significa que a minha corrente nesse resistor RE é beta mais 1 IB, vezes o RE, né, para dar a queda de tensão. Se não ficou muito claro aqui, né, vamos fazer passo a passo. A corrente que vem aqui da base é a corrente IB, só que ela é somada com a corrente beta IB. Se eu pegar, né, essa expressão e isolar o IB, eu vou ter IB vezes 1 mais beta, que é o que eu escrevi aqui na expressão, né? Então, escrevi de uma forma mais direta. Posso considerar beta mais 1, mas nós também podemos considerar a aproximação, né? Então, a minha tensão VI vai ser IB beta RE mais beta IB RE maiúsculo. Lembrando, né, que esse beta aqui é grande, então se eu multiplicar por 110 ou por 111, a diferença vai ser bem pequena, né, uma diferença aceitável. Eu posso manter essa aproximação aqui. No final das contas, o resultado fica bem parecido. Fazendo esta aproximação, reescrevendo a expressão, eu encontro qual que é essa tensão VI, que é a tensão que aparece da base para o terra. Porém, eu estou interessado em descobrir a impedância de entrada, né? A impedância, a gente sabe que... Só deixa eu apagar esse i, porque não é a impedância de entrada ainda. Né? A impedância, ela é uma tensão por uma... Ela é a tensão por uma corrente, né? Então, vamos lá. Esta impedância aqui, que é a impedância do circuito, ela vai ser a tensão, que é beta IB RE mais beta IB REzão maiúsculo, divididos pela corrente. Só que vejam que eu estou falando de corrente de entrada, né? Então, corrente de entrada é esta corrente aqui, que é a corrente que entra na base. Se é a corrente que entra na base, isso aqui é o IB. Apareceu um IB aqui embaixo, tem um IB aqui em cima e um IB aqui em cima. Então, no final das contas, né, esta impedância aqui, ela vai ser beta RE mais RE maiúsculo. Né? Então, olhando o circuito da base aqui, né, neste ponto, então tem um olho aqui olhando para cá, essa impedância ela vai ser beta RE mais RE maiúsculo. Né? A gente viu aqui calculando a tensão, dividindo pela corrente para encontrar com referencial
da entrada. Porém, né, essa impedância aqui, né, ela está em paralelo com 680K. Né? É como se eu estivesse olhando nesse ponto aqui, né, VI, eu tenho um resistor aqui e tenho essa impedância que eu acabei de calcular. Aqui o Z, aqui o 680K. Então, a minha impedância de entrada vai ser 680K. Vamos manter Vamos manter aqui a nomenclatura, né? Então, este RE, ele é um R1, que eu coloquei o nome, né? R1, paralelo com beta RE mais RE maiúsculo. Então, isso aqui é a expressão para minha impedância de entrada. Então, fica R1 paralelo beta RE mais RE. Beleza, determinei as duas impedâncias, entrada e saída. Qual fator mais é importante? O ganho. Né? Eu preciso encontrar qual que é o ganho do meu circuito, o AV. Né? E eu vou encontrar esse AV descobrindo quem que é a minha tensão de saída e dividindo pela minha tensão de entrada. Então, a minha tensão de saída, né, se eu olhar aqui o circuito, vai ser esta corrente aqui, beta e B, porém, essa corrente beta e B, ela passa pela associação desses dois resistores aqui. Né? Então, eu faço o paralelo dos dois, e aí multiplico por beta e B. Né? Esse é o valor da tensão de saída. Então, VO vai ficar beta e B vezes o meu RC paralelo com RL. Essa é a tensão de saída. Agora eu preciso encontrar quem que é a minha tensão de entrada. A tensão de entrada, a gente já viu aqui no circuito, já calculou, né? Que é exatamente essa expressão aqui, né? Então eu vou pegar essa expressão, vou copiar ela aqui. A gente já definiu. E vou colar aqui embaixo. Pronto. Tenho as duas expressões, tensão de saída e tensão de entrada, consigo calcular o meu ganho. Né? Então, AV é igual beta IB RC paralelo RL dividido por beta IB RE mais RE maiúsculo. Vou cortar beta IB com beta IB, isso aqui vai ficar RC paralelo RL divididos por RE paralelo com RE. Né? Então essa vai ser a expressão do meu ganho. Só relembrando, né, pessoal, que aqui esse beta IB ele é negativo, né, da tensão VO. Então quando eu for considerar aqui, vai aparecer um sinalzinho de menos. Por que é negativo? Porque o meu VO ele é uma tensão nesse sentido. Só que quando esse beta IB que vem daqui para cá, ele vai acabar subindo na resistência, então a diferença de potencial vai ser causada nessa polaridade. Então, para que o VO fique, né, com a polaridade correta, eu precisaria inverter o sinal, né, ou colocar um sinalzinho de menos ali na frente. Então, por isso que ele acaba carregando esse sinal de menos. Na prática, né, esse sinalzinho de menos, ele me diz que o meu sinal ele vai ter uma defasagem ali de 180 graus, né? Então, se eu colocar uma senoide, ele aparece um sinal 180 graus defasados. Só corrigindo aqui, pessoal, um errinho que eu acabei percebendo, que eu coloquei aqui ó, como se fosse paralelo e não é paralelo, tá? Ele é soma. Quando eu comparo o valor do RE com o RE maiúsculo, esse RE maiúsculo ele é algumas vezes maior que o RE. Então eu posso fazer uma comparação, né, dizendo que isso aqui ele é aproximadamente RC paralelo com RL divididos por RE maiúsculo apenas. Né?
posso estar utilizando, né? Lógico, vai ter um erro, mas é um erro aceitável, né? Como tem uma diferença muito grande de valores, principalmente se esse RE aqui for um valor bem maior. Então acaba podendo ser desconsiderado, né, o valor desse REzinho aqui. Pronto, então a gente descobriu qual que é o nosso ganho aqui do circuito, porém, né, este ganho aqui, ele foi considerado de uma tensão aplicada nesse ponto aqui, no ponto do VI. O problema é que a minha fonte VS, né, que está entregando potência para ser amplificada, ela tem um resistor em série. Né, e esse resistor aqui, como está em série, ele acaba consumindo energia. Então a gente precisa recalcular um novo ganho, considerando as perdas que vão ter naquele resistor RS ali. Para isso, vamos redesenhar aqui o estágio de entrada. Então, eu tenho aqui meus 600 ohms. Aqui, este ponto é o meu VI, e eu vou representar aqui como uma impedância ZI, né, aterrada. Quando eu faço isso, a análise vai ficar um pouco mais fácil, né? Porque o circuito ele fica um pouco mais fácil de ser compreendido, né? Eu não preciso analisar novamente esse circuito inteiro aqui, né? Eu já tenho os cálculos das impedâncias de entrada, então eu não preciso recalcular tudo de novo. O ganho aqui, ele é VO por VI. Acontece que este VI aqui, ele vai ser reescrito como alguma coisa vezes VS. Né? Então, esse é alguma coisa que a gente vai descobrir agora analisando este circuito aqui. Então, vou fazer esta malha, né, dessa forma aqui, para encontrar qual corrente que passa nessa malha. Então, esta corrente aqui, ela vai ser VS divididos por 600. Vou continuar usando RS para a gente conseguir chegar numa fórmula genérica. Então, vai ficar RS mais ZI. Isso aqui é a corrente que vai passar nessa malha. Né? Porém, quem eu estou querendo encontrar é quem vai ser essa tensão VI, desculpa. Então, VI é a tensão que aparece aqui em cima da impedância de entrada. Então, se eu tenho uma corrente passando por essa malha, por essa impedância de entrada, quando eu multiplico pela impedância de entrada, eu consigo encontrar a tensão que está em cima sobre ela. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer. VS vezes ZI divididos por RS mais ZI. Né? Então, pronto, eu encontrei a expressão para o VI. O que eu vou fazer agora? Vou pegar esse VI e vou substituir na expressão do ganho. Então, o meu ganho ele vai ficar VO pelo novo VI, que é VS, ZI, RS mais ZI. Né? Então, o ganho que eu quero encontrar agora é VO por VS, né, que é o quanto essa tensão de saída vai ser multiplicado com relação à tensão VS que eu coloco na minha entrada. Quando eu isolo VO por VS, então VO por VS, vai ficar igual ao ganho que eu tinha anteriormente, vezes ZI divididos por RS mais ZI. Né? Este ganho aqui, eu não preciso recalcular, por quê? Porque eu já calculei ele. É esse ganho que está aqui, né? Menos RCRL por RE. Então, o meu VO por VS, que é o meu ganho, vamos colocar aqui um ganho S, ele vai ser menos RC paralelo RL, vezes meu ZI, divididos por RS mais ZI, porém eu tenho mais um RE aqui, né? Então, esta aqui vai ser a minha nova expressão para o ganho, considerando VO por VS, né? Então, esse cálculo aqui, eu só preciso refazer ele porque existe uma impedância aqui em série com a minha fonte de tensão VS. Então, eu preciso refazer isso porque
as perdas aqui em cima desse resistor não serão amplificadas, né? Então a tensão que aparece aqui no ponto VI não é exatamente VS, é uma tensãozinha um pouquinho menor. Então o que eu fiz ali agora foi descobrir o quão menor essa tensão vai ser, né? E isso vai depender aqui da nossa impedância de saída e do nosso resistor série. Então, pessoal, eu acabei dando uma pausada aqui no vídeo e fiz as contas aqui dessa expressão para ver qual seria o valor, né, do VO por VS. Percebo aqui que eu tenho um ganho de 2,21. É lógico, aqui vai ter o sinalzinho de menos que eu acabei não incluindo, né? Então seria menos 2,21. Agora eu quero mostrar para vocês, né, de uma forma um pouquinho, acredito que mais prática, né, de verificar se os cálculos que vocês fizeram, né, estão corretos, né? Lembrando que essa estrutura aqui, ela acaba sendo um pouquinho diferente do que os exemplos que eu passei em sala de aula. Então, vocês não têm aonde procurar esse material para saber se o que vocês calcularam está correto. Então, eu aconselho vocês, né, a utilizarem os simuladores. Então, aqui eu montei uma simulação exatamente com os valores que eu tenho lá no exercício. Eu estou utilizando o LT Spice, então esse aqui é um simulador gratuito, né? Vocês podem baixar e instalar sem, não precisam pagar nada, né? Nem adquirir nenhuma licença. Onde nós temos aqui alguns componentes, né? Lembrando que os componentes aqui vão ser todos ideais, então se você quiser aproximar, né, alguma coisa do componente real, você precisa configurar esse componente. Então eu peguei aqui um transistor TBJ, né, um TBJ normal, com essa nomenclatura. E o que eu fiz? Eu precisei ir no código fonte deste transistor, né? Vocês conseguem fazer isso aqui, né, nesse Spice Directive. Então você abre ele e você vai colocar, né, as instruções aqui para mudar o modelo. Então eu coloquei ponto .model, aí aqui o TBJ1 é o nome do componente. Então se esse componente que tivesse o nome transistor, eu teria que colocar aqui transistor. Lembrando de seguir as letras maiúsculas e minúsculas. Aí o modelo dele, NPN, abro parênteses, e este BF aqui é o ganho do transistor. Então eu coloquei aqui um BF igual a 110. Existem alguns outros parâmetros, né, como a tensão aqui, VBE, que você pode estar alterando, né, algumas características construtivas do componente, mas a gente já tem uma boa aproximação somente adequando o beta, né, pelo menos aqui para os amplificadores de pequenos sinais. Montei a estrutura, coloquei os capacitores, né, a tensão aqui de polarização CC, a tensão CA, então eu coloquei uma fonte senoidal, com uma amplitude ali de 20 mA e uma frequência de 1 kHz. Aqui, esses capacitores, a gente considera como se fosse um curto-circuito na hora de analisar. Porém, dependendo da frequência que você utilizar aqui, pode ser que o seu circuito ele não apresente o ganho que você calculou. Então, sempre é bom, né, testar um pouquinho com relação às frequências aqui, né, alterar elas, para ver se a frequência não está sendo alterada aqui pelo valor do capacitor. Outro ponto importante é trabalhar com essa rotina aqui de simulação. Então, vocês vão vir aqui, né, onde tem aqui a configuração para simulação. Stop time seria o tempo total de simulação. Então, ele vai simular 50 milissegundos. O tempo que ele vai começar a salvar os dados é o tempo zero. E o máximo time step, que seria o passo de cálculo, né? Eu coloquei 100 nano aqui, lógico, tá um passo de cálculo até exagerado, poderia ser um passo de cálculo um pouquinho maior, mas como a simulação está rodando rapidinho, dá para a gente manter aqui para ter um pouquinho mais de fidelidade, né, da simulação. Configurado todo o circuito, a gente pode rodar essa simulação aqui, né? Nesse caso aqui,
ele vai rodar os 50 milissegundos. Em verde, né? Ou melhor, deixa eu apagar essa tensão aqui. Vou apagar essa tensão, vou apagar essa tensão. O que nós precisamos ver aqui? Nós precisamos ver a nossa tensão VS, que é a tensão desta fonte aqui. Então, plotei aqui VS. Vejam que eu coloquei uma amplitude de 20 milivolts. Então, ele vai aparecer aqui, né, uma senoidal com 1 kHz de frequência e amplitude 20 mili. Se eu calcular aqui, né, vamos só voltar aqui rapidinho nos cálculos. O ganho do meu circuito que eu calculei é de 2.21, 2.22, né? Então eu vou pegar 2.217 vezes 20 mili. Então, se eu fizer isso, né, VO por VS é menos 2,217. Logo, meu VO é menos 2,217 vezes o VI, que é 20 mili. Né? Isso vai dar 44,34 milivolts. Lembrando do sinalzinho de negativo. Né? Então, quando eu colocar ali no simulador para plotar a tensão de saída, que é a tensão em cima da carga, eu tenho que ver uma senoide com 180 graus de defasagem, com amplitude de 44 mili. Né? Se eu olhar aqui, ó, 45 mili, né? A escala aqui que está aparecendo. Então, realmente, a nossa amplificação está ocorrendo com o ganho que a gente calculou, né? E está ocorrendo a inversão. Então, quando essa senoide é positiva, que seria a minha entrada, a minha saída é negativa. Né? Isso se remete àquele sinalzinho lá que eu tenho de menos no ganho. Pessoal, a ideia, né, dessa resolução, desse exercício, é trazer uma base para vocês, né, de como calcular, encontrar as equações para circuitos um pouco diferentes daquilo que está no livro, daquilo que a gente viu em sala, e uma metodologia para vocês validarem as equações de vocês. Então, o simulador está aqui, né, é gratuito e está para ajudar vocês, né, para confirmar se aquilo que vocês estão fazendo na teoria é aquilo que vocês vão encontrar na prática também. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Né? Posteriormente também vou preparar um vídeo sobre amplificadores de pequenos sinais com MOSFETs.